Fala galerinha do oitavo ano, você que não é do oitavo ano, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos a esta videoaula, até porque ela serve também para o nono ano. Então, provavelmente deve ter uma galera do nono ano aqui. Então, sem mais delongas, vamos a ela. O imperialismo europeu. Muito bem, pessoal, eu coloquei mais informações gerais aqui de como surgiu esse imperialismo europeu. Ele vai surgir de que maneira? Ele vai surgir no contexto em que existem algumas potências industriais europeias. E essas potências industriais europeias estão buscando mais fontes de matéria-prima, mão de obra barata e novos mercados consumidores para escoar os seus produtos. E além disso, devido à industrialização na Europa, as áreas rurais elas foram praticamente desfeitas na Europa, no continente europeu, principalmente nesses países, né, onde estavam acontecendo a industrialização. E as pessoas que moravam no campo, elas tiveram que ir para a cidade. Só que as cidades europeias, essas cidades industriais europeias, elas não tinham emprego para todos os habitantes europeus, o que provocou um excesso populacional, ou seja, um excesso de mão de obra a ponto de famílias estarem morando na rua, passando fome. Então era necessário que potências industriais europeias como Inglaterra, França, Bélgica e depois Alemanha e Itália escoassem esse excesso populacional para outras regiões do mundo. Então será nesse contexto em que essas potências industriais, Inglaterra, França, Bélgica, Itália e Alemanha, elas irão querer conquistar outros continentes, principalmente os continentes africanos e asiáticos, a fim de obter maiores condições, né, mais matérias-primas, uma mão de obra barata, quase um trabalho análogo à escravidão, quase não, um trabalho análogo à escravidão. O que que significa isso? Significa que a mão de obra ela era praticamente escravizada, porque os trabalhadores africanos e asiáticos trabalhavam por um salário miserável, que praticamente não dava para eles se sustentarem, e eram explorados nesse trabalho. E, e aí o que que acontece? Eles vão trabalhar para essas potências industriais europeias em troca desse salário miserável. Então, compreendendo essa mão de obra super barata, irão comprar esses produtos industrializados, a matéria-prima que é retirada, principalmente o ferro e o carvão, que são as duas principais matérias-primas da indústria desse século XIX, elas são levadas para a Europa para produzirem novos produtos industrializados e esses produtos industrializados são vendidos a um preço que vai gerar lucro para as potências europeias, mas que vai ser bastante caro, né, para os europeus, não, para os africanos e os asiáticos, já que o salário que eles recebem é um salário mínimo. E o excesso populacional europeu, ele vai ser escoado para a África e para a Ásia. Mas também a gente viu que para a América também uma parte vai para a América. Aqui no Brasil a gente tem um exemplo dos imigrantes italianos, portugueses que chegaram para trabalhar aqui. Aí vocês podem estar se perguntando, por que esse imperialismo europeu ele não alcançou a América? Porque nesse período a América, o continente americano, estava sendo dominado por um outro tipo de imperialismo. Nesse momento, a América estava sendo dominada pelo imperialismo norte-americano, ou seja, o imperialismo estadunidense, com as doutrinas Monroe, né, a América para os americanos, ou seja, ninguém toca na América, apenas os americanos, no caso, os estadunidenses. E a política do Big Stick, né, do grande porrete, que é o que? Não, vocês não vão tocar no continente americano e também eu que vou dialogar com o continente americano. E caso as outras nações do continente não queiram dialogar comigo, eu usarei da minha força, né, da minha força militar, do grande porrete, para dominá-la.
E aí, pessoal, nós temos, claro, no século XV houve já uma colonização da América, da África, da Ásia pelas potências europeias, né? Durante o, o expansionismo, né? Durante a expansão marítima do século XV. E durante a expansão marítima do século XV, esses europeus eles buscavam não só especiarias, né, no caso mercadorias, matéria-prima para a Europa, mas também utilizaram da mão de obra escravizada, né, principalmente mão de obra escravizada africana. E também eles dominaram esses territórios, tomaram posse desses territórios. Dessa maneira, aconteceu o colonialismo do século XV. E o imperialismo do século XIX ele pode ser chamado de neocolonialismo. Então, neocolonialismo por quê? Nova colonização. E qual é a diferença dessa nova colonização, desse neo, né, desse prefixo neo novo, para o colonialismo do século XV? A primeira diferença é que a mão de obra que eles vão priorizar vai ser a mão de obra assalariada, né, no século XIX, em detrimento da mão de obra escravizada do século XV. E dessa vez, como pegou mal, né, fazer colônias, né, fazer um domínio colonial, no século XV, as ideias iluministas iam contra essa dominação, eles eram inspirados em ideias liberais e não em ideias monárquicas. E o imperialismo dá a sensação, né, traz o ar de monarquia. Então, o que que vai acontecer? Eles não vão dizer que eles estão dominando, conquistando outros territórios. O discurso oficial vai dizer que eles estão levando civilização para os povos africanos e asiáticos. E o que que significa levar civilização para os povos africanos e asiáticos? Significa levar educação, religião e tecnologia para esses povos. Aí a tecnologia, pessoal, a gente pode falar, será que eles não tinham, né, os povos africanos e asiáticos, não conseguiam desenvolver uma boa tecnologia? Até conseguiam, mas não era a tecnologia industrializada dos europeus, né? Não era a máquina a vapor, a estrada de ferro, não era a construção de portos para receber produtos e muito menos a comunicação europeia, né? Que era feita através do telégrafo nesse período. Então, esses são os três principais investimentos que essas potências europeias irão fazer dentro do continente africano e asiático. Mas eles não queriam levar tecnologia à toa, pessoal. Eles queriam levar tecnologia, ou no caso as potências industriais europeias, queriam levar tecnologia para a África e para a Ásia com um propósito. Qual o propósito? De facilitar a sua exploração desses continentes. No caso da estrada de ferro, era para ligar as minas de jazidas de ferro e carvão ao porto dos continentes africanos e asiáticos, aos portos, né? A região das minas aos portos, facilitando o transporte dessa matéria-prima, dessa mercadoria que seria escoada para a Europa. E no caso, o telégrafo era para melhorar essa comunicação entre a Europa, a África e a Ásia, para mostrar, ó, tá faltando matéria-prima, explorem mais, ou então, ó, mandem mais mão de obra branca, tem excesso populacional na Europa, pode mandar para cá, estamos precisando. Enfim, eles vão criar, né, condições para melhorar a exploração desse continente. E a educação e a religião, obviamente, no caso no caso da África e da Ásia, eles tinham suas próprias religiões, tinham sua maneira de educar seus povos. Então, o que que os europeus estão falando quando vão levar educação e religião no sentido de civilizar esses povos? Estão falando que vão levar a educação europeia e a religião europeia. Então, no caso, a educação seria a educação que a gente tem hoje, essa educação escolar, no qual
o professor está na frente falando, os alunos estão lá sentados. E não era bem assim que funcionava a educação tanto na Ásia quanto na África, né? Na China, na Índia, lá na Ásia, na África, né? E alguns territórios africanos, como por exemplo, a gente viu, né, lá no Império Malha, nos povos africanos, que tinha a figura do griot. E quem era o griot? Era um sábio, né? Um sábio que ficava sentado e contava a história, né? Através da oralidade, ele iria contar a história do seu povo. Iria contar a história dos seus ancestrais, do seu passado, e as crianças tinham que decorar aquela história, né? Não faziam uso da leitura e da escrita. E no caso a religião, leia-se religião europeia, religião cristã. Tanto a religião católica quanto a religião protestante, elas foram impostas a esses povos africanos e asiáticos, e muitas vezes de maneira violenta. E outra coisa, pessoal, que temos que falar, quando eles falam civilização, eles estão chamando os povos africanos e asiáticos de selvagens, né? Ou seja, são povos selvagens que nós devemos levar à civilização. Então, estão menosprezando esses povos, estão inferiorizando esses povos, acreditando que a cultura europeia era uma cultura superior. Então, qual o nome que a gente dá? A inferiorização de outros povos em detrimento da sua cultura e favorecendo na verdade, favorecendo a sua cultura em detrimento da cultura daqueles povos. O nome disso é etnocentrismo. É a teoria etnocêntrica que vai ser desenvolvida ali pelos cientistas sociais do século XIX. Então, esse etnocentrismo vai legitimar o imperialismo europeu, ou seja, minha cultura é superior e eu devo impô-la aos povos inferiores, no caso. No caso aqui, o povo superior seria a cultura europeia e a cultura africana e asiática seriam as culturas inferiores que deveriam ser suprimidas, ou seja, deveriam ser deixadas de lado, enquanto a cultura europeia deveria prevalecer. E não só através do etnocentrismo, pessoal, será legitimada esse imperialismo europeu, mas outras teorias científicas vão ser desenvolvidas, como a eugenia, ou seja, é a teoria das raças. Hoje em dia a gente não fala raças, nós falamos povos, né? Etnias, mas naquele momento se falava raça. Então, a teoria da eugênica, né, da eugenia, vai dizer que o povo branco, né, a raça branca é superior às demais raças. Ou seja, por isso ela deveria dominar as demais raças. No caso, eles fazem um ranking das raças. A raça branca seria superior, a amarela viria atrás. E qual seria a raça amarela? Seriam os asiáticos. A raça vermelha seria a terceira raça, que seria, no caso, os indígenas. E a raça preta seria a raça mais inferior de todas, que seriam os povos africanos. Então, no caso, eles estavam querendo submeter os povos asiáticos, americanos, né, os indígenas, e os povos africanos, os negros, a, aos brancos europeus. E o determinismo. Determinismo, ele seria o quê? Ele seria a teoria que falaria que as condições naturais elas vão determinar qual seria a raça superior. Então, segundo a teoria determinista, os povos que vivem no hemisfério norte são povos que têm propensão a dominar os povos do hemisfério sul. Ou seja, os povos do hemisfério norte, eles seriam mais desenvolvidos, entre aspas, evoluídos, do que os povos do hemisfério sul. E tudo isso vai contribuir para o darwinismo social. O que seria o darwinismo social? Seria a teoria na qual foi inspirada, né, nos escritos de Charles Darwin sobre a teoria da evolução das espécies.
E o que diria, né, a teoria da evolução da espécie? Na evolução das espécies, Charles Darwin fala que as espécies elas foram evoluindo com o tempo. Então quer dizer o quê? Quer dizer que com o tempo o homem ele foi se adaptando ao meio ambiente e as outras espécies, no caso a nossa espécie é Homo sapiens sapiens, então no caso os australopitecos, os neandertais, os Homo erectus, eles não conseguiram se adaptar ao ambiente e terminaram perecendo, ou seja, morrendo. E conforme o homem, o ser humano, ele foi evoluindo, ele foi se adaptando e dominando esse ambiente. E o darwinismo social fala que algumas raças se sobressaíram, de novo o termo raça, que não existe mais, que existe etnia hoje em dia. Ela se sobressaiu às outras raças e por isso ela teria condições favoráveis a dominá-las, a dominar as demais. Então, no caso, a raça que teria se sobressaído, segundo o darwinismo social, teria sido a raça branca. Teria se sobressaído às outras raças para dominar o continente africano, asiático, europeu, americano. Então, ele teria se adaptado melhor às condições climáticas dos outros continentes, enquanto os amarelos, os indígenas e os pretos, eles não conseguiram se adaptar tanto e deveriam ser dominados, né? Seriam raças inferiores que deveriam ser dominados, deveriam ser conquistados por não ter se adaptado tão bem ao ambiente, às condições climáticas, geográficas do planeta Terra, como conseguiu, né, a raça branca, e o segundo o darwinismo social. Mas, na verdade, pessoal, essas teorias científicas, esse discurso oficial, mascarava o que, na prática, essas potências europeias queriam. Essas potências europeias, na verdade, elas queriam explorar esses povos africanos e asiáticos, explorar a mão de obra, explorar os recursos minerais dessas regiões, ou seja, explorar, no caso, o poder de consumo dessas regiões. E outro detalhe, através das teorias científicas, pessoal, quando essas potências europeias vão começar a escoar a mão de obra excedente, né? As pessoas pobres, analfabetas lá da Europa, essas pessoas analfabetas vão morar no continente africano e asiático e vão se sobressair aos povos africanos e asiáticos, ou seja, às vezes um príncipe africano, às vezes um intelectual asiático, ele vai ser considerado inferior a um pobre analfabeto europeu, que vai conseguir cargos superiores dentro dessas regiões imperiais europeias, né, desses territórios imperiais europeus. Tudo devido a essas teorias científicas racistas. Não podemos esquecer, essas teorias científicas elas são racistas e perpetuam o racismo. Aí, pessoal, nós temos como ficou dividido esse mapa da África dentro do imperialismo europeu. Lembrando, pessoal, o que é o império? O império é quando um país, né, uma unidade nacional, um país, um reino, ele consegue territórios para além da sua fronteira. E ele passa a dominar povos além do seu território nacional e passa a cobrar impostos. Aquele povo estrangeiro, ele passa a ficar submetido àquela nação. Isso acontece geralmente através do que? Através das guerras. Então, no caso, o continente africano ele foi dominado pelos europeus. Eles foram dominados. E aí a gente pode perceber por quais potências imperialistas eles foram dominados. Então, ali no século XIX, pessoal, a gente pode observar que as cores vermelha e azul se sobressaem nesse mapa. E a gente pode organizar em ordem cronológica quais são as principais potências europeias dentro da questão industrial nesse período. No caso, seriam quem? A primeira potência a se industrializar foi a Inglaterra.
Então, por isso que a Inglaterra tem grandes territórios ali no continente africano. Depois da Inglaterra veio a França, em azul, e por isso também a França domina uma grande quantidade desse território africano. E depois deles veio a Bélgica. Então a Bélgica vai dominar uma grande região ali no centro africano, na parte roxa. E depois da Bélgica, aí vão vir as duas nações que se unificam em meados do século XIX, que são a Itália, em azul escuro, e a Alemanha, em azul claro. E no caso, Portugal e Espanha, essas colônias de Portugal e Espanha não se remetem ao imperialismo do século XIX, mas sim ao imperialismo do século XV. São colônias que que Portugal e Espanha mantêm lá do colonialismo do século XV. Mas aí, pessoal, vocês podem estar se perguntando: será que esses povos africanos e asiáticos aceitaram serem dominados de novo pelos europeus, calados, de maneira submissa, aceitando todas essas teorias racistas que foram criadas durante o século XIX, aceitando se submeter a esse discurso imperialista europeu? Obviamente que não. Obviamente, os povos africanos e asiáticos eles vão resistir a esse imperialismo. E aí eu destaquei para vocês algumas resistências que acontecem tanto no continente africano quanto no asiático. Então, as 4 primeiras resistências que vocês estão vendo aí, elas aconteceram no território africano, né? A rebelião Achante, a resistência Nandi, a resistência etíope e a resistência Zulu. E as duas últimas aconteceram no território asiático, que foi a revolta dos Cipaios, que foi na Índia, que era colônia inglesa, e as guerras do ópio, que aconteceram na China, que também era colônia inglesa. Então, falando da rebelião Achante, ela acontece ali no atual território de Gana, pessoal. Então, foi quando esse império ele se recusou a ser dominado pelos ingleses, porque os ingleses queriam dominar aquele território, queriam submeter o povo Achante às suas ideias e o povo Achante se recusou a perder o seu território, né? E também a se submeter aos ideais ingleses. Porém, o que os ingleses vão fazer? Eles vão usar da força, eles vão confrontar esses achantes que não fogem da batalha. Eles vão à luta também, vão à guerra e resistem por alguns meses contra o imperialismo inglês. Só que a Inglaterra tinha um poder bélico, né? Um poder armamentício mais poderoso do que os achantes. Então os achantes terminam sendo derrotados nessa resistência e o povo achante ele fica sendo dividido dentro do seu próprio território, ou seja, fica submetido e dividido dentro do seu próprio território. E aí, pessoal, essa daí, como está dizendo a descrição, é a Ia Asantewaa, que é a rainha mãe do Império Achante. Então ela liderou o Império Achante contra os britânicos entre 1900 e foi capturada e exilada em 1902. Ou seja, como eu disse, esse povo foi dividido. Então alguns foram viver em territórios de inimigos, de povos inimigos ali no continente africano, e povos aliados foram separados dos Achantes. E aí nós também podemos falar da resistência Nandi, essa resistência que aconteceu na região do Quênia, também contra o imperialismo inglês, para vocês observarem que a Inglaterra ela colonizou boa parte do mundo nesse período, né? Na verdade dominou através do imperialismo boa parte do mundo, e aí vão ter mais povos, claro, resistindo contra o imperialismo inglês. Então, na resistência Nandi no Quênia, esse povo ele vai se opor à ideia inglesa de construir uma ferrovia, ou seja, uma estrada de ferro dentro do seu território. Porém, essa resistência ela vai terminar sendo derrotada. Vai ser derrotada depois de 10 anos, pessoal.
ou seja, o povo conseguiu resistir, o povo Nandi conseguiu resistir muito bem à investida do imperialismo inglês, mas infelizmente também sucumbiu a esse grande império do século XIX. Aí voltamos no mapa, pessoal, para vocês poderem olhar a faixa que liga o vermelhinho ali, né, o que é a Inglaterra. A ideia da Inglaterra era construir, pessoal, uma estrada de ferro que ligasse o norte da África, né, lá no Egito, até o sul da África, na África do Sul. Só que o que que acontece? Com o desenvolvimento da Alemanha e da Itália no século XIX, eles também vão querer territórios fora do continente europeu, eles vão querer expandir seu imperialismo, a sua indústria. E a Alemanha, ela consegue um território ali no meio, é aquele território verdinho ali que corta a ligação do vermelho, que era território inglês, ela na verdade era território inglês. E aí, o que que ocorre? Ocorre que, devido a essa interferência alemã, a conquista daquele território pelos alemães, a Inglaterra ela não consegue terminar, fazer a construção dessa estrada de ferro que tem ligação com a resistência Nandi. Quando a gente está falando de resistência Nandi, está falando de ligação da estrada de ferro, que queria ligar, né, o norte da, da África até o sul da África, né? Essa é a ideia inglesa. E isso daí também, pessoal, é um adentro que a gente tem, porque foi um dos motivos que levou à Primeira Guerra Mundial, o conflito imperialista entre as nações europeias. No caso, aí a gente está falando de um conflito imperialista entre os ingleses e os alemães. Ainda no mapa, nós iremos falar, pessoal, da resistência etíope. Etíope por quê? Porque a gente está falando de Etiópia. Mas a Etiópia nesse período, pessoal, também era chamada de Abissínia. Então, se vocês ouvirem esse nome, Abissínia, vocês estão ouvindo falar da Etiópia. E a Etiópia, pessoal, esse território circulado ali em branco no continente africano, que foi um dos raríssimos territórios que não foram colonizados na África nesse período do imperialismo europeu. Por que ele não foi colonizado? Porque quem queria colonizar a Etiópia, né, a Abissínia, eram os italianos. Ó, vocês podem observar que ali do lado da Abissínia está cheio de território verde escuro. Só que os etíopes eles resistiram tão bem à investida italiana que eles conseguiram derrotar os italianos, expulsar os italianos do seu território. Mas aí a gente pode se perguntar, poxa, até agora os ingleses têm vencido todas as batalhas, até agora a gente não viu nenhuma resistência ser a vencedora, né? Sempre sendo a derrotada. Como que os etíopes eles venceram se o poder bélico dos europeus era superior? Questão de estratégia simples, pessoal. Só vocês olharem para o mapa mais uma vez. Se de um lado, no litoral, tem os italianos querendo dominar a Etiópia, na parte interior a gente vê quem? A gente vê o Império Inglês. Então, no caso, os ingleses, a fim de evitar que os italianos ganhassem mais um território dentro do continente africano, eles vão apoiar militarmente, claro que isso às escondidas, mas eles vão dar apoio militar aos etíopes. E com o apoio militar inglês, os etíopes conseguem vencer os italianos. E aí expulsa os italianos do seu território. E o acordo que os etíopes, né, que a Abissínia fez com a Inglaterra é que essa ajuda não custaria o domínio inglês sobre o seu território. Ou seja, através daquele acordo, a Inglaterra não poderia dominar o território da Etiópia. A Etiópia, no caso, seria apenas um aliado, né, como se fosse uma espécie de protetorado inglês. Então seria um aliado ali a Etiópia, no caso a Abissínia, seria um aliado da Inglaterra, mas sem o domínio inglês sobre ele. Tanto é que na Etiópia a língua falada é a língua inglesa até hoje, tanto dessa influência da Inglaterra. E aí a gente pode ver, né, mais um exemplo de rixa
entre essas potências imperiais europeias. Aí, pessoal, podemos falar da resistência Zulu. O reino Zulu, pessoal, era um dos principais reinos da África nesse período, nesse momento. Era um reino muito poderoso, muito forte. E o que que acontece? Os ingleses vão dominar o território Zulu, expulsando os habitantes do seu território, alegando que tinha posse das terras. E conforme o tempo passa, pessoal, a expulsão vai ficando mais violenta, vai acontecendo conflitos, mortes, e aí o reino Zulu, no caso, né, os chefes, líderes do reino Zulu, eles se reúnem para decidir ir à guerra contra a Inglaterra. Então reúnem seus principais soldados para resistir contra o imperialismo inglês. O problema é o seguinte, que o que a gente já falou, as armas inglesas eram bem mais poderosas que as armas Zulu. As armas Zulu eram essas que vocês estão vendo aí, né? Eram escudos e lanças. E no caso, os escudos Zulu não resistiam às balas das armas inglesas, aos canhões ingleses, o que fez com que o exército Zulu ele fosse derrotado, né? De uma maneira mais rápida. E a distância, né, no caso os ingleses, botaram os canhões, as armas de fogo para atuar para manter distância do exército Zulu, que precisava usar suas lanças para alvejar, ou seja, acertar os soldados ingleses. Então, sem esse contato direto, né, esse embate direto, os ingleses terminaram vencendo os Zulus nessa resistência e o reino Zulu ele foi dividido em várias partes também, fazendo com que o povo Zulu ficasse em um território muitas vezes que junto com um inimigo, com outro povo inimigo e separado de povos amigos, ok? Então, no caso, a divisão do continente africano por essas potências imperialistas europeias não levou em consideração as alianças, né, as amizades e os conflitos internos que existiam entre os povos africanos. Eles só pensaram neles mesmos, né, nessa visão etnocêntrica, só pensaram em seus próprios interesses e não pensaram que os povos africanos eles tinham suas próprias peculiaridades, ou seja, suas próprias características, seus próprios conflitos, suas próprias amizades e colocaram esses povos, né, inimigos juntos, fazendo com que regiões passassem o tempo inteiro em tensões e também povos que eram aliados ficaram separados, fazendo com que o domínio sobre esses povos fosse o que um pouco mais difícil. Muito bem, pessoal. Da África a gente pula para a Ásia. E na Ásia a gente começa na Índia, falando da revolta dos cipaios. Aí vocês podem perguntar quem são esses cipaios. Cipaios, pessoal, eram indianos que eram convocados para fazer parte do exército inglês. Então, no caso, esses cipaios, eles eram soldados indianos pertencentes à coroa inglesa, né? Que faziam parte da coroa inglesa para trabalharem na Companhia das Índias Orientais. E aí, o que que ocorre? Esses cipais eles vão se revoltar por quê? Porque eles não aceitam mais as condições de vida que eles estavam levando a partir do domínio britânico. Por quê? Porque eles recebiam um baixo salário, ou seja, uma má remuneração, eles tinham condições de vida desfavoráveis, né, sendo explorados o tempo todinho pela Inglaterra. Então, esses cipais eles vão se reunir, vão se revoltar contra os soldados ingleses, contra o governo inglês, a fim de preservarem sua cultura, né? Sua cultura, sua tradição, seu estilo de vida e se livrarem desse imperialismo inglês. Então, essa resistência dos cipais ela ocorre inicialmente bem, né? Eles conseguem algumas vitórias, porém, no final eles são derrotados pelo exército inglês. E aí, quando eles são derrotados, a Inglaterra percebe que a Índia ela não pode mais ter, né, a Companhia das Índias Orientais, ou seja, esse comércio, né, esse órgão que dominou, né, que governou
a Índia, lá desde lá do século XVI, XVII, ela não era mais útil ali dentro da Índia, e então ele foi dissolvido e a Índia foi elevada a vice-reino da Inglaterra e teve, né, o seu poder político aumentado e favoreceu algumas castas indianas para assim amenizar o conflito com os indianos, né? No caso, os ingleses querendo amenizar o conflito com alguns indianos, com o povo indiano, ele favoreceu algumas castas, ou seja, alguns setores da sociedade indiana que era mais rico e mais influente dentro da Índia. E aí chegamos à China, pessoal. E na China nós falamos em guerras do ópio, no plural. Por que guerras do ópio? Porque aconteceram duas guerras do ópio, pessoal. Mas primeiro a gente vai falar o que é o ópio. O ópio era uma droga, é uma droga, que os ingleses comercializavam ali dentro da China. Ou seja, eles faziam o povo chinês não só vender o ópio, mas consumir esse ópio. E dessa maneira a população chinesa estava ficando viciada, né? Estava ficando drogada. E os chineses, revoltados com essa imposição inglesa do consumo do ópio, alguns chineses revoltados com isso, vão fazer o quê? Vão pegar uma carga de ópio, vão tacar fogo nela, vão jogar essa carga no mar. E os ingleses vão querer que os chineses pagassem, né, indenizassem os ingleses por aquela carga de ópio perdida. O imperador chinês ele se recusa a pagar por aquela carga, vai querer também que os ingleses parem de comercializar o ópio. Os ingleses, aborrecidos e irritados, vão fazer o quê? Vão fazer com que os chineses paguem esse ópio. De que maneira? Vão colocar seus navios parados próximo ao porto da China, né, o porto chinês de Pequim, vão apontar os seus canhões para o porto e vão começar a bombardear o porto de Pequim com seu canhão e a cidade de Pequim também, finalizando o bombardeio, apontando os canhões para a cidade imperial, onde morava o imperador. E quando esses canhões são apontados para a cidade imperial, o que ocorre? Os chineses eles se rendem e assinam o Tratado de Nanquim, que vai obrigar os chineses a pagar a indenização, né, para os britânicos por terem gasto balas, né, gasto munição, tendo tido despesa nessa guerra. Então vão obrigar os chineses a pagar a despesa com a guerra do ópio e vão obrigar os chineses a pagar por aquele ópio perdido e vão impor, né, que os chineses continuem consumindo esse ópio. Então, não satisfeitos com isso, mais uma vez os chineses vão se revoltar contra os ingleses, fazendo a Segunda Guerra do Ópio. E nessa Segunda Guerra do Ópio, novamente os ingleses vão derrotar os chineses e, ao invés do Tratado de Nanquim, agora vai ser assinado o Tratado de Tianjin. E no Tratado de Tianjin, o que ocorre, pessoal? Os chineses são obrigados a abrir mais portos, na verdade, 11 portos para o comércio britânico, fazendo com que a China se abrisse de vez ao comércio ocidental e se ocidentalizasse de alguma maneira também. Então, pessoal, é isso que a gente tinha que falar sobre imperialismo europeu. Espero que tenham gostado da aula. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.